né, Ricardo? Já vamos falar nisso, que é muito... Agora é a parte mais interessante. E diga-se de passagem aí para os nossos amigos, Ayrton, a predileção aí do pessoal que elabora as provas era Vargas, é o Estado Novo. Eles têm, né, uma grande simpatia pelo Estado Novo. Mas faltou, Ayrton, a gente talvez o mais importante do Plano COIN, que a gente se empolga aqui, né? A gente deixou de contar aos nossos amigos que o Plano COIN, que o documento propriamente dito, nunca existiu. Verdade. Nunca existiu. O documento foi idealizado, toda aquela farsa foi forjada e arquitetada pelo capitão Olímpio Mourão Filho, o integralista, que forjou um documento, Vargas adorou. Inclusive, um cara que passou pela aprovação dele vai ser um futuro presidente do Brasil. Eurico Gaspar Dutra está nessa. Eurico Gaspar Dutra está nessa, está diretamente envolvido ali. Então, pessoal, o que a gente está querendo dizer para vocês é que não tem revolução comunista nenhuma. Não existe isso aí. É como o Ayrton falou. O Vargas precisava de uma justificativa plausível para poder interferir na ordem constitucional. Ele não pode ser candidato em 38. Se não existe um fato novo, Vargas cria o fato novo. É isso aí. E aí interessante, porque começando a ditadura, é claro que os direitos, né, como a liberdade de expressão, a própria representatividade política, todos são comprometidos. Agora nós temos a vigência da censura. O Getúlio, mais do que rápido, ele vai orquestrar a organização de alguns aparatos do Estado que vão não só solidificar o ideário da ditadura, que, como o Ricardo falou, né, a gente chama a Constituição outorgada de polaca, porque ela é inspirada na Constituição polonesa, que tem um caráter fascista. Então, daí essa vinculação. Então, ele, para consolidar essa Constituição e suas máximas, ele vai, obviamente, criar instituições. Vamos a algumas importantes que, penso eu, tu tenhas que saber na hora da tua prova. A primeira delas é a DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que cumpre dois papéis. O primeiro papel é de publicitar a imagem do Getúlio, como o líder carismático, o papai Getúlio, né, o líder paternalista que a todos protege, que a todos conduz. E o segundo é estabelecer a censura. E aí é inevitável, a prova do Enem poderia fazer esse vínculo, trazendo um texto mostrando um discurso do Goebbels na Alemanha, quando ele fala sobre o culto ao líder, né, que seria Hitler. E depois um fragmento despendido naquele contexto pelo governo do Estado Novo de Getúlio, que tem as mesmas máximas, que obviamente estão inspiradas, calcadas, nisso que no mundo europeu foi visto por Getúlio como a grande sacada, né, o grande futuro. O visionarismo do Estado seria se tornar o que era a Alemanha e a Itália, um Estado forte, sólido e capaz de prover a condução e o desenvolvimento nacional. Então, nesse sentido, nós temos uma DIP promovendo, primeiro, censura, publicidade da imagem de Getúlio, segundo, censura. Censura do quê, professor? Censura dos meios de comunicação, imprensa escrita, jornais e também rádio. Lembrando que a DIP cria, né, algo muito interessante que até hoje se mantém de alguma forma, mesmo que muitos nem conheçam, certamente não conhecem, mas a DIP ela cria o rádio se torna um dos principais veículos de comunicação do governo e ela vai criar um programa radiofônico, né, que vai ser a Hora do Brasil, que é quando Getúlio ele se coloca à disposição em contato com o povo. Minha falecida avó dizia que quando o Getúlio Vargas ia falar, o pai dela reunia toda a família, os irmãos, a mãe, para ouvir o Getúlio se pronunciar. E normalmente ele começava com um tom bem paternalista que demonstra o caráter do seu governo, né? Trabalhadores do Brasil, eu venho trazer... E aí ele vinha com todos os informes dos atos do governo. Hoje a gente tem o programa Voz do Brasil, que seria a retratação contemporânea desse programa criado pela DIP, desse contato do governo com a sociedade. Então, esse é um ponto importante. Mas, além da questão do rádio, eu falei dos jornais, revistas, folhetins, todos passavam pelo crivo, pelo olhar duro e censurador do Estado. Nós temos vários intelectuais, vários jornalistas que vão ser, de fato, perseguidos, censurados e muitos presos pelo Estado Novo. Uma coisa que eu sempre digo, te passo a palavra, Ricardo,
que eu chamo a atenção é que, em números oficiais, em números gerais, o Estado Novo do Getúlio, ele prendeu mais e ele foi responsável por um número maior de torturados e desaparecidos do que a ditadura civil-militar de 64. Tá? Os documentos históricos nos trazem um peso numérico de registro que é estarrecedor. Porque a gente não imagina isso quando a gente olha para o Estado Novo, e que durou de 37 a 45 e compara temporalmente com uma ditadura civil-militar de 21 anos, que é a de 64. Mas esses são os dados históricos, obviamente, que nós temos à disposição, então. Então, eu chamei a atenção aí para a DIP. Vou chamar a atenção para o segundo aspecto, e aí eu passo para o Ricardo. O Getúlio Vargas vai criar a Polícia Federal. E a Polícia Federal, que toma o contorno que ainda hoje ela tem, de uma polícia investigativa, de uma polícia de inteligência, ela justamente tem esse caráter, porque qual é o papel que ela deveria desempenhar? Era investigar e identificar os inimigos do regime, os inimigos do governo. Então, um papel persecutório, investigativo, que faz parte da estrutura, evidentemente, da ditadura. E mais, ele também cria a DASP, que é o Departamento e Administração do Serviço Público, que fiscaliza, primeiro, o cumprimento das atividades dos funcionários públicos, mas também faz um pente fino quanto ao seu pensamento político e às suas filiações. O indivíduo que está na máquina pública, que de alguma forma contrariasse o ideário de governo de Getúlio, ele era exonerado. Isso acontece tanto no Estado Novo, quanto depois vai acontecer na ditadura civil-militar de 64. Exonerações em massa. E eu vou além, não precisa nem em 64. Em 46, nós temos o início do governo Dutra, que, ironicamente, vai ser o general militar que substituirá o Estado Novo do Getúlio, que dará início à redemocratização. Em 47, quando ele rompe, né, com a União Soviética, num contexto de Guerra Fria, ele se alinha, então, ao bloco americano, muito pela proximidade, é verdade, do exército brasileiro, que nesse Estado Novo vai lutar ao lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então, ele vai acabar se alinhando, e uma das coisas que esse alinhamento promove é a ruptura com o bloco soviético e com as matrizes comunistas. Então, todos os candidatos que venceram as eleições democraticamente em 46, eles vão acabar, em 45, na verdade, as eleições, né, mas tomariam posse em 46, serão cassados. Luiz Carlos Prestes, que é o senador mais votado, o próprio deputado, o PCB, a chapa, né, exatamente, né, o Tribunal Superior Eleitoral vai cassar o partido, e aí todos os membros que vinculam esse partido são cassados da mesma forma. Então, eu falei do Luiz Carlos Prestes, mas eu vou falar de um personagem interessante, que mais adiante vamos estudar, que é o Carlos Maringuela, deputado por São Paulo, que também vai cair, e funcionários públicos. Aí é o ponto que eu queria chegar. Funcionários públicos que fossem filiados ao PCB são exonerados, expulsos da máquina pública, perdem direito à estabilidade, perdem direito ao concurso que prestaram. Concurso que, diga-se de passagem, foi Getúlio que também estabeleceu, né, como parte das reformas que ele vai fazer. Sistema de avaliação de meritocracia por prova, o concurso público, como conhecemos, é Getúlio também que implementa no Brasil. Então, eu destacaria DIP e destacaria a DASP como instituições fundamentais desse momento da história do Estado Novo da Era Vargas. E o DOPS também, tu, né, Ricardo? Que falando. O DOPS que acaba surgindo também, né? O que é o DOPS? É o Departamento de Ordem Pública e Social. E muita gente confunde, bom tu ter dito isso. O DOPS ele vai ser ativo lá na ditadura de 64, mas ele surge com o Estado Novo do Getúlio. Né? Inclusive, o líder da Polícia Federal, e da mesma forma vai ter incumbências no DOPS, é o Filinto Miller. Olha, pessoal, não é uma ou duas bibliografias, são várias, que mostram ele com sadismo, como um literal psicopata que tinha prazer da perseguição, da tortura que promovia aos presos do regime. Então, é um indivíduo que tem essa marca histórica, um legado de morte, de tortura, de fato, bastante assim, impactante para quem se depara com as fontes. Então, o Filinto Miller vai ser o chefe aí do DOPS e da própria Polícia Federal em alguns momentos do Estado Novo. O que tu destacaria mais aí? Ayrton, então, assim, ó, a grosso modo, até para facilitar aí para os nossos amigos que estão acompanhando, né? Basicamente, então, o DIP tem a função de promover a propaganda oficial do Estado, né, e do chefe de Estado e censurar as oposições. Né? O DASP tem a função de manter o funcionalismo público, né, controlado pelo Estado.
E o DOPS e a Polícia Federal têm a função de reprimir toda e qualquer oposição ao regime do Estado Novo. Né? Seria isso. Sim. Beleza. Exato. Então, isso aí eu chamo de espinha dorsal do Estado Novo. Essas instituições viabilizaram a ditadura do Estado Novo no Brasil. Correto? Beleza. Eu vou voltar um pouquinho, Ayrton, porque tu citou a intentona integralista. Então, eu queria lembrar, né, que são duas intentonas, como o Ayrton disse. Né? É que, infelizmente, né, Ayrton, senso comum, a gurizada, quando tu fala intentona integralista, tem aquele, opa, para aí um pouquinho, eu nunca vi isso aí. Ou o senhor nunca deu. Né? Bom, temos que destacar aqui que a AIB, enquanto organização política de orientação fascista, ela apoia, participa do Plano COIN ativamente e apoia o Estado Novo. Inclusive, dizem alguns estudos aí que o Getúlio iria oferecer um ministério, provavelmente o Ministério da Educação, para o Plínio Salgado. Porque, além dessa identificação com um regime autoritário, né, intervencionista, por que a AIB apoia o Estado Novo e o Getúlio? Porque era a forma de, finalmente, a AIB estar no governo. Ela vai chegar ao poder. Né? O Mussolini chegou ao poder, os fascistas chegaram ao poder, por incrível que pareça, de forma até pacífica, né? Porque foi o Vítor Emanuel que convidou o Mussolini para ser chanceler, primeiro-ministro, e o Hitler da mesma forma. O detalhe é o seguinte, né? O Getúlio deu o chapéu nos caras, né? Porque o Plínio Salgado não foi convidado para ministério nenhum, né? E havia uma grande insatisfação da AIB com a aproximação do Getúlio junto ao governo estadunidense. Vamos lembrar que estamos às vésperas da Segunda Guerra Mundial, né? E o Getúlio sempre foi aquele cara que barganhou com todos os lados, né? Então, existe uma grande insatisfação da AIB com o Getúlio por aquilo que eles consideraram uma espécie de traição, né? Pô, apoiamos o cara, colocamos, né? Participamos ativamente do processo que o conduziu à condição de governante ditador, e agora o cara nos deu um VO, né? E o detalhe, e foi uma tentativa frustrada, né? Agora é a própria AIB que vai tentar destituir o Vargas, né? São duas tentativas, na verdade, né, Ayrton? As duas malfadadas, aquela mais folclórica, em que eles tentaram tomar o Palácio do Catete, né? Foi o Palácio do Catete, sim, né? Que é a residência oficial que o Vargas trocou tiro com os caras lá, né? Trocou tiro com os caras, né? Mas sabe como é que caiu uma vez essa questão? Não chamaram de intentona integralista. Chamaram de put integralista. Put integralista. E adivinha o que a questão propôs? Ela lança um episódio ocorrido ali no Estado Novo, que é a intentona integralista, e utiliza esse contexto e a questão propriamente dita era sobre a tentativa frustrada do Adolf Hitler, em 23, de chegar ao poder. Então, explica para a gurizada aí, Ayrton, por que a intentona integralista também pode aparecer para eles, numa eventual questão, como o put integralista. É uma alusão a quê? Alusão à tentativa de golpe, né, como o Ricardo bem disse, malfadada, que o Hitler vai dar na região da Baviera, contra o governo alemão, né, que vai levar ele à prisão de cerca de 8 meses, onde ele escreve Mein Kampf, que é o tratado maior, né, do nazismo. Então, por isso, essa referência. Punch seria essa tentativa golpista, o que foi justamente o que os integralistas tentaram. Né? A intentona é isso, né? essa conjuração, esse movimento de levante contra o governo, que no caso da integralista teve o mesmo destino da comunista. Foi apastelado, os líderes foram aprisionados, o próprio Lino Salgado se força a sair do Brasil,
se não me falha a memória, vai a Portugal. E depois voltaria, se tornaria candidato no período chamado período da República Populista, ou liberal. Ele vai voltar e vai ser, inclusive, candidato, né, à presidência em alguns momentos. Agora, outros pontos que eu quero chamar a atenção, também ainda do Estado Novo, para além de todos esses que a gente comentou, tem um episódio que é muito marcante, que simboliza o ideário do Estado Novo, que é esse nacionalismo inveterado, que o Getúlio, através da educação, né, vai ter os livros didáticos trazendo ali o hino nacional, a gente vai ter ali o civismo muito forte, nós vamos ter um Getúlio que, literalmente, através da DIP, ele faz, e da própria máquina, né, do Ministério da Educação, faz toda uma campanha, através da reformulação dos currículos e através do incentivo aos símbolos, ao louvor dos símbolos nacionais. Aí tem o famoso episódio da queima das bandeiras, né? Que é um ato que é feito público, é um ato simbólico, onde se queima bandeira por bandeira de todos os estados brasileiros, se rasgam as pautas dos hinos estaduais e se ergue como única e exclusiva bandeira a ser louvada no Brasil, a bandeira nacional, e o único hino a ser entoado nas escolas como o hino do Brasil. Esse é um ato importante, que eu ressaltaria para ti, que vai fazer a prova do Enem, que acontece durante o Estado Novo. E um outro detalhe, no Estado Novo, para o vestibulando, Getúlio promoverá aquilo que havia feito já no primeiro governo, na primeira etapa do seu governo, que foi o período provisório, que é a nomeação dos interventores. Ele vai de novo intervir nos estados, vai destituir os governantes dos estados e vai nomear interventores aliados, simpáticos à sua causa e subservientes à sua autoridade. Então, esse é um outro fato que volta, que é reavivado no Estado Novo, que é importante que a gente mencione. Eu destacaria ainda, Ricardo, não sei quais são as suas considerações sobre o Estado Novo, mas a questão evidente, né, da CLT de 43, não tem como a gente não falar da CLT. Né? Em 1943, no dia 1º de maio, dia do trabalho, no estado de São Januário, nós temos a divulgação, a promulgação do que o próprio Getúlio vai denominar como a Carta de Emancipação dos Trabalhadores. Agora nós temos um código, né, a consolidação das leis do trabalho, que reuniriam todos os direitos dos trabalhadores e outros mais que ele anuncia naquele momento. A própria carteira de trabalho, que é uma criação, né, que o Getúlio traz à tona, ainda que seja verdade, né, que o título eleitoral não foi uma criação do Getúlio, a gente já tem isso lá no segundo reinado, mas o Getúlio ele vai agora explorar a questão do trabalhismo muito forte. Quando a gente falou da DIP anteriormente, que eu mencionei, é importante salientar que até mesmo a música popular vai ser censurada, aí a famosa música do Bonde de São Januário, né, do Ataúfo Alves, que fala sobre o trabalhador, no primeiro momento como um boêmio, depois da censura como alguém indicado única e exclusivamente em fazer o Brasil, né, em construir o Brasil através do labor, do suor, do seu ofício. Então, essas máximas discursivas são importantes que sejam percebidas. O direito do trabalhismo e a consolidação do ideário trabalhista com a CLT em 43, as questões de ordem cultural, as medidas políticas da mesma forma. E, por fim, um ponto que o Ricardo já chamou a atenção antes, que é o peleguismo, fruto de um mecanismo que o Getúlio vai trazer, inspirado na Itália do Mussolini, que é o corporativismo, um aspecto maior do fascismo. Então, o Estado intervindo em determinadas instituições como forma de garantir o controle social e da vida política nacional. A gente falou ali das mídias e eu vou te falar agora dos sindicatos. O Getúlio ele vai literalmente intervir nos sindicatos e a razão para isso é simples. Se o objetivo era combater o comunismo, uma das teses oriundas desse pensamento é a luta de classes. Então, o Estado intervém para demonstrar que não existe luta de classes. Isso é uma narrativa discursiva que quer seduzir, né, por parte dos comunistas apoiadores da sua causa. Que existe a necessidade de intermediação. Então, os sindicatos se tornam, como o Ricardo já bem disse, pelegos. Sindicatos que vão estar submetidos à vontade do Getúlio e pelas diretrizes, obviamente, lançadas pelo governo. Então, o peleguismo é um aspecto interessante que surge também com força, né? Melhor, ganha força, ganha fôlego agora no Estado Novo. Então, eu destacaria essa questão. Uma das perguntas que os alunos normalmente fazem, tá, mas os sindicatos aceitaram isso? Vejam só, como é que funciona o sistema sindical? O financiamento do sindicato se dá pelo desconto de um imposto, né, que inclusive é o imposto que o próprio Getúlio vai começar a desenvolver nesse contexto, que é o imposto sindical, e que vai passar pelo Ministério do Trabalho, e que do Ministério do Trabalho é distribuído para
os sindicatos. Então, é uma triangulação. Desconta na base do operariado, leva para o Ministério do Trabalho e o Ministério devolve para os sindicatos. Se os sindicatos não se dobrassem à intermediação do Estado, ou seja, se eles não se tornassem pregos, não recebiam o recurso. Não tem verba. Então, literalmente, para que houvesse a ação sindical, comedida, censurada e controlada pelo Estado, deveria haver subserviência, o pelego, como a gente costuma dizer. E aí, interessante porque a gente chama de peleguismo, porque no Rio Grande do Sul, né? Mas não somente, mas no Rio Grande do Sul, quando tu vai encilhar um animal, tu coloca o pelego embaixo, antes de botar a sela. Então, é pelego porque ele é submisso a quem estava galopando ao Estado, que era o Getúlio. Daí a referência de subserviência. E um outro ponto que eu acho também que está associado a isso é a proibição das greves. Veja que o sindicato, ele literalmente estava limitado nos seus instrumentos de luta. Até porque a greve ela era proibida. Todos deveriam se dedicar a produzir e desenvolver a economia nacional. E esse é um fator interessante e importante que a gente tem que mencionar. Ricardo. Ayrton, para não dizer que não falamos em flores, né, a gente está muito nessa questão política, ideológica, eu gostaria de destacar também, no Estado Novo, a economia. Né? O Getúlio, ele tinha além da ficção pelo poder, né, ele tinha aquele desejo, Ayrton, né, incontrolável, de romper com aquela tradição do Brasil rural, né, de acabar, por vez, com aquela dita vocação que o Brasil tinha, né, de ser o celeiro do mundo, né, que dominou boa parte da história do Brasil, né, inclusive impedindo que o processo de industrialização se consolidasse. Porque, se a gente for analisar historicamente, né, desde o momento em que Dom João, com o Brasil ainda colônia, revogou o alvará, 1808, né, dando ao Brasil liberdade de produção e manufatura, por que o Brasil só se consolida como país industrializado em meados do século XX? Então, nós vamos ter com Getúlio Vargas algumas questões no que diz respeito ao desenvolvimento econômico e, por conseguinte, industrial, que eu gostaria de destacar, né? Porque nós vamos ter o surgimento de grandes empresas, né, estatais muito importantes. Né? Eu gostaria de destacar a Companhia Vale do Rio Doce, que surge como companhia estatal e que, curiosamente, no governo Fernando Henrique, foi a primeira grande estatal a ser privatizada, né? Curiosamente, Ayrton, o consórcio que comprou a Vale do Rio Doce, que hoje é Vale apenas, né? Porque é uma empresa privada, o consórcio que comprou a Vale a preço de banana, vale destacar, né? Quem tinha, o presidente desse consórcio era exatamente o filho do Fernando Henrique. Talvez uma coincidência, acredito que não, mas talvez. Né? Então, a Companhia Vale do Rio Doce, que vai explorar o setor de mineração. Nós vamos ter aquele complexo de hidrelétricas no Vale do Rio São Francisco. Né? A primeira foi a hidrelétrica de Paulo Afonso, na Bahia. Né? Nós vamos ter, no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, a Companhia Siderúrgica Nacional, um outro setor extremamente importante da indústria de base, e os primórdios do que viria a ser a Petrobras, né, Ayrton? Que foi nesse momento que o Getúlio criou o Conselho Nacional do Petróleo, que lá, segundo o governo Vargas, vai se consolidar depois da campanha O Petróleo é Nosso. Aí vem a Petrobras, uma grande estatal. Então, eu gostaria, Ayrton, como fiz agora, de destacar esse grande salto, né, que o Brasil deu nesse momento, com a fundação de grandes empresas de setores estratégicos, né, mineração, geração de energia, né, siderúrgica, e que ocorreu no Estado Novo. Eu sei qual é o próximo item que tu vai te destacar, que é o Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial, acho eu. Né? E tem muita gente, mas das perguntas mais recorrentes, né, é o porquê, afinal de contas, o Estado Novo, que tanto se assemelhava, né? Mas eu vou te pedir um favor, né? Eu vou abusar um pouquinho aqui, né?
Eu sou bem mais velho do que tu. Você, o Ayrton é um menino, né? Eu lembro de um vestibular, nos velhos tempos que a UFPEL tinha autonomia, era a Coperv que fazia as provas, né? A Comissão Parlamentar de Vestibular. E caiu uma questão que foi anulada aquele ano, se eu não me engano, porque ela trazia o seguinte questionamento. O Estado Novo, ele pode ser considerado um regime totalitário? Porque nós, professores, a gente passa na sala de aula falando sobre as semelhanças que existia entre o Estado Novo e o nazifascismo. E aí? O Estado Novo pode ser considerado um Estado totalitário ou não? Ele não pode ser considerado totalitário, porque tem algumas questões que são importantes a gente levar em consideração para dizer que o Estado foi totalitário. Uma delas, que talvez seja a marca maior do totalitarismo, é a hegemonia de um partido ao poder. É importante lembrar que Getúlio não está atrelado a um partido, ele nem vice, por exemplo, tem. Tá? Então, essa é uma característica que demonstra que o totalitarismo não é um aspecto, de fato, iminente. Segundo aspecto, ainda que Getúlio, ele conduz economicamente a nação, e ele faz isso, e o Ricardo bem lembrou, as estatais que vão surgindo, eu poderia falar até do IBGE, que ele constitui em 1938, eu poderia falar aqui do Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, de 37, uma imensidão de instituições, né, que mostram o intervencionismo do Estado em vários setores da economia. Mas havia, ainda assim, um livre mercado, e mais do que isso, havia aqui a participação do capital internacional, certo? Então, nós temos isso como marca na economia do Brasil, do Estado Novo. Esses dois aspectos mostram que o totalitarismo, de fato, não seria uma marca maior à frente do período. Sem contar que o totalitarismo ele também tem consigo um aparato paramilitar extremamente forte, que depois se institucionaliza, que são as SS, as SA, a Gestapo, que a gente não tem presente no Brasil. Ainda que seja verdade que dentro desta ditadura nós temos ali uma polícia, nós temos ali aparatos institucionais, como o DOPS já citado, que vão cumprir um papel de perseguição e de combate à oposição. Tá? Mas não na mesma dinâmica e na mesma proporção que a gente vai ter nos regimes totalitários. Para fechar essa parte, eu sempre digo o seguinte: todo regime totalitário é uma ditadura, mas nem toda ditadura é um regime totalitário. Características. Agora vamos chegar... Desculpa te interromper, perdão. Só para te dizer que a alternativa correta, né, que foi dada como correta, é que o Estado Novo ele pode ser, senso comum entre os historiadores, o Estado Novo, um termo aceito, o Estado Novo foi um Estado autoritário. Um Estado autoritário, mas não totalitário. Semelhante, com algumas semelhanças ao nazifascismo, como o nacionalismo, o corporativismo, o intervencionismo. Mas tu citou dois exemplos. Tu citou o exemplo do militarismo, né, presentes no nazifascismo. A gente podia falar do expansionismo, que também não faz parte, né, do ideário do Estado Novo. Se a gente for pegar só o nazismo, a questão do antissemitismo, isso não se associa também ao Estado Novo. Então, o Estado Novo, como definição, ele foi um Estado ditatorial e autoritário, semelhante ao nazifascismo, mas não totalitário. Exatamente. Até tu falou em expansionismo, é bom lembrar, uma das questões que poderia o Enem se debruçar, e aí já pensando na geografia, juntamente no casamento com a história, é que o Getúlio lança um programa, né, que é a expansão oeste do Brasil, que é a ocupação do norte do país, um processo de ocupação populacional, de investimentos que atraíssem a população para as regiões menos povoadas do Brasil. Esse é um projeto, mas é um projeto, veja, uma expansão interna ao território, às fronteiras da nação. Diferente do que o nazismo faz, que é expandir e controlar territórios externos à sua jurisdição. Então, são coisas distintas. Há um expansionismo geográfico, populacional no período Getúlio, no sentido de novo, ocupar territórios pouco ou nada povoados na região norte do Brasil. Tá? Daí eles chamam de expansão ao oeste, como assim vai ser dito. Bom, mas aí chegamos ao momento importante que define o fim do Estado Novo, que é a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil vai acabar, como o Ricardo já disse, flertando com
com as forças do eixo, com as forças aliadas, mas vai acabar assumindo, de fato, um lado. E esse lado é o que traz à tona o caráter mais interessante dessa figura histórica que é o Getúlio. O Getúlio, antes de ser qualquer outra coisa, tu queres entender que ele é um fascista, tu queres entender que ele é um nacionalista, mas eu diria que Getúlio ele é getulista. Ele é ele próprio. Isso fica muito claro agora. A Alemanha ofereceu ao Brasil uma série de beneméritos para que ele a apoiasse. Os Estados Unidos cobriu a proposta. E ainda que fosse contraditório apoiar uma democracia liberal como era os Estados Unidos, e não os regimes totalitários, a que Getúlio publicamente, por várias ocasiões, elogiou, que era melhor o projeto nacional que ele tinha em mente, para o seu projeto de nação, eram os recursos ofertados pelos Estados Unidos e, portanto, ele se alinha ao bloco americano. Agora, inclusive, só para encaixar na tua fala, amigão, essas estatais que nós citamos, a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, né, as hidrelétricas lá no Vale do São Francisco, elas já contam com recursos e capitais oriundos dos Estados Unidos. Bom ressaltar isso. Sim, o financiamento vem desses capitais, né? A baixos juros e longo parcelamento a serem cumpridos. O Brasil vai para a guerra, isso é um fato. O Brasil vai romper com a Alemanha em 42, com o eixo, na verdade, em 42, mas é só em 44 que Mascarenhas de Moraes conduziria cerca de 25 mil pracinhas. O termo pracinhas ele vem do regimentamento, como era dado nas praças públicas das cidades. E aí nós temos duas instituições, né? A FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, cujo símbolo é uma cobra fumando, porque à época se dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil para a guerra. O Brasil foi para a guerra, a cobra fumou. Tá aí o brasão. E do outro lado, a FAB, que é a Força Aérea Brasileira, que cumpriu um papel muito importante. E isso é outra coisa importante também da gente ressaltar, que o protagonismo, né, a participação do Brasil na Segunda Guerra é muito maior do que na Primeira, cuja participação foi bem mais tímida. O Brasil, na Segunda Guerra Mundial, vai participar de operações importantíssimas na Itália, que é a segunda frente contra o nazifascismo. Então, a gente tem Castelnuovo, Forlán, temos a famosa retomada do Monte Castelo, tudo isso com a participação do Exército Brasileiro. Então, cumpre um papel bastante significativo. Alguns figurões vinculados à Segunda Guerra e à participação do Brasil seriam o Heril Gaspar Dutra, né, que vai acabar se envolvendo, e o Castelo Branco, né, que também vai acabar participando. Humberto de Alencar, Castelo Branco. Isso aí, Nossa. José de Alencar. Vai ser o primeiro presidente do período da ditadura civil-militar no Brasil, né? O Castelo Branco. Agora, Ayrton, o Brasil... Sim. Ayrton, não fica bravo comigo, que agora eu quero te ajudar no sentido de tu engrossar a tua lista de filmes. Quando tu estava falando lá que o Estado Novo perseguiu, né, torturou, sequestrou, matou, mais que a ditadura militar, tu citaste que pessoas importantes, incluindo alguns intelectuais, foram vítimas do Estado Novo. Um deles foi tem um filme chamado Memórias do Cárcere. Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos, que é um dos maiores nomes da literatura brasileira, né? Ele foi uma das vítimas e o filme narra exatamente o cárcere, né, do Graciliano Ramos durante esse período. Então, fica a dica aqui para tu colocar na tua listinha aí, Memórias do Cárcere, que o pessoal vai ter uma bela noção daquele contexto, né, ditatorial que foi o Estado Novo. Perfeito. Inclusive, nesse período da participação do Brasil na guerra, nós temos ali no Nordeste a base de Alcântara, né, sendo Trampolim para a vitória. Trampolim para a vitória. Seria uma região geopoliticamente estratégica importante para as forças aliadas, que os americanos investiram em base e que até hoje tem jurisdição. Oi? O que tu disse aqui? Acho que caiu, Ricardo. For All. O nome do filme é For All, Trampolim para a Vitória. Perfeito, isso aí. Então nós temos ali, nesse momento também, essa participação americana e esse espaço que ainda hoje é um domínio estadunidense em terras brasileiras. Inclusive, uma questão do Enem, de uns 2 anos atrás, foi perguntada, né, citando o Eric Hobsbawm, por que os Estados Unidos eram uma hiperpotência ou assim entendida. Uma das razões é porque os Estados Unidos são a única nação no mundo que tem uma ou mais de uma base em todos os continentes. Ou seja, seria militarmente a nação mais preparada para um conflito armado, caso esse viesse a acontecer. Que também faz parte da hegemonia
política, né? É elemento que constrói essa hegemonia política. Os Estados Unidos é a única hiperpotência do mundo, assim considerada pelos internacionalistas. Boa parte do caminho que foi trilhado pelos Estados Unidos para essa condição se dá a partir de mecanismos como esse, que aconteceu com o Brasil, que é a dominância e a construção de bases militares. Muito bem. O Brasil participa da guerra, participa de forma protagonista, como a gente citou. Quando retorna, nós temos alguns desdobramentos dessa participação. Agora, antes de a gente falar deles, eu quero mencionar que, durante o momento que o Brasil rompe com o eixo, socialmente nós temos um impacto muito grande. E aí eu vou me referir à questão cultural, inclusive educacional e religiosa. O Getúlio ele decreta a proibição da vigência de escolas protestantes e de matrizes protestantes, sejam italianas ou germânicas. Todos aqueles que fossem de descendência ítalo-germânica deveriam usar uma tarja preta no braço e somente falar o português. Então, a gente tem um momento, inclusive, de quebra-quebra, de retaliação a comércios, e escolas e até mesmo igrejas, né, que representassem, então, a crença dessas matrizes protestantes ítalo-germânicas. Então, literalmente, um momento de retaliação dos italianos e alemães que aqui no Brasil se encontravam. E quem sabe que são muitos, por conta do processo de imigração desde o século XIX. Então, esse quebra-quebra, essa repressão à cultura ítalo-germânica também é um desdobramento da participação do Brasil na guerra e da opção política de apoio que o Getúlio faz aos Estados Unidos. Agora, retomando aqui, a guerra terminou. Os pracinhas voltaram. E aí? Como é que a gente explica um governo ditatorial tendo apoiado a vitória gloriosa do bloco aliado? Ainda que seja bem verdade, a gente tem que lembrar que os aliados não eram somente democratas liberais, que se nós temos a Inglaterra, se nós temos a França, se nós temos os Estados Unidos, também temos a União Soviética. Né? E aí é anunciado em 47 o início da Guerra Fria, quando nós temos o famoso dizer do Winston Churchill, de que a verdadeira guerra começaria naquele momento, quando o mundo estaria dividido entre um Oriente marcado pelo totalitarismo, real inimigo das liberdades e da democracia, e do outro lado o bastião de tudo isso, capitaneado pelos Estados Unidos. Neste momento, o Brasil ele é um contraditório, porque ele é uma ditadura que lutou ao lado de uma democracia. É claro que vai haver um efeito político imediato, que é a pressão pelo fim do Estado Novo, que é a pressão pela redemocratização. O Getúlio se vê pressionado dentro do Congresso e mesmo pelo governo americano, de tal forma que ele vai, inclusive, lançar a possibilidade do reerguimento dos partidos, o famoso pluripartidarismo, que é quando surgem partidos da alçada da UDN, União Democrática Nacional, partido de representação do capital estrangeiro, né, e que vai ter como porta-voz o Carlos Lacerda. Nós vamos ter o PTB, que é um partido trabalhista brasileiro, esse de orientação operária, um partido de base getulista. Nós vamos ter também ali ainda o PSD, que é o Partido Social Democrata, que é o partido de base ruralista, latifundiário, e a gente vai ter, claro, o PCB, né, que é o Partido Comunista Brasileiro. Todos esses vindo à tona como os grandes partidos nacionais que retomam fôlego nesta tentativa de afrouxamento, digamos assim, do Getúlio numa transição para o que seria uma ideal democracia no Brasil. Mas, ao mesmo tempo que o Getúlio fazia isso, haviam medidas que o Getúlio tomava que iam na contramão desse processo. Uma delas é o queremismo, né, o Ricardinho, que eu queria que tu comentasse com a gente. Incrível, incrível. Essa questão aí que o Ayrton tratou, nós costumamos tratá-la como a contradição, a grande contradição do Estado Novo. Né? Como pôde o Brasil, sendo uma ditadura, participar de uma guerra mundial ao lado de democracias liberais para combater ditaduras europeias? Né? Acredito que o próprio Getúlio não imaginava que naquele momento era o início do fim da sua era, né? Porque a guerra termina em 45, né, 1945, né, depois dos episódios lá de Hiroshima e Nagasaki, se encerra definitivamente, né? Tem muita gente, né, Ayrton, que acha que a guerra termina quando o Exército Vermelho tomou Berlim e esquece da Guerra do Pacífico, né? Então, mas qual é o resultado, né? É a vitória dos aliados, da grande aliança, né?
Então, eu poderia fazer uma leitura, claro, levando em consideração a exceção chamada União Soviética. Mas, a grosso modo, foi a vitória, foi o triunfo das democracias sobre as ditaduras. Então, é claro que quando termina a guerra, vários segmentos da sociedade brasileira, né, militares, parlamentares, empresários, o governo dos Estados Unidos pressiona nesse sentido. Ou seja, não existe mais nenhuma possibilidade de manter a ditadura no Brasil. Não existe mais. Então, a pressão começa. E o Getúlio, estratégico como era, né, Ayrton, ele sabe que é o momento de recuar. Então, ele vai começar a tomar medidas visando ao que o próprio Getúlio chamou de abertura política, que nada mais é do que um processo de redemocratização. Né? Então, um exemplo de... Só uma observação, é que é uma resposta ao manifesto dos mineiros, que é um documento de intelectuais que reúne Milton Campos, Afonso Arinos, Magalhães Pinto, que exigiam a volta da democracia. Então, ele, na verdade, está atendendo a uma reivindicação respaldada por forças estrangeiras, dos Estados Unidos, que exigiu que o Brasil respirasse o ar da democracia, a que havia lutado ao lado na Segunda Guerra. Sim. E uma das medidas que tu já citou, né, que foram a permissão, né, para a organização dos partidos políticos. Dois dos partidos que o Ayrton citou, sob inspiração do próprio Getúlio, o PTB e o próprio o PSD, apesar de ter base agrária, também se formou sob os auspícios do próprio Getúlio. Né? Tanto é que depois, na primeira eleição que nós vamos ter pós-Era Vargas, os dois partidos vão se coligar em torno do nome do Eurico Gaspar Dutra. Né? A UDN, que é eu chamo de extrema-direita, né? Um partido que nasceu para dar tentativas de golpes, pelo menos, né? O PCB, beleza. Mas eu gostaria de ressaltar outras medidas de caráter democrático, ou visando uma redemocratização. Né? A censura foi extinta, né? Não foi concedida a liberdade de imprensa, né? Se extinguiu, inclusive vai ser extinto o próprio DIP. Né? Nós temos a concessão de anistia, né? Getúlio concede anistia aos opositores do regime, então muitos foram libertados da prisão. Né? Inclusive Luiz Carlos Prestes. Exatamente, já ia falar. E convocou eleições presidenciais para o final de 1945. Ou seja, até então Getúlio está seguindo a cartilha que lhe foi imposta. Ô, Ricardo, me permite uma parte, só porque uma curiosidade casualmente surgiu há pouco numa aula que eu dei, que foi a seguinte: é verdade que o Luiz Carlos Prestes, quando foi solto, em 45, ele vai apoiar o Getúlio? E a resposta é sim, ele vai apoiar. Ele, inclusive, o Luiz Carlos Prestes, ele diz isso num programa que ele foi, que é o Roda Viva, na década de 80, ele explica a razão para isso. Ele diz que ali ele ponderou as ideias e não o homem. Ele deixou todo o particularismo, todas as questões que foram graves, né, que feriram ele no passado, a perda da companheira, a necessidade de a mãe dele ter que resgatar a filha no cárcere nazista e tudo mais, em prol do que era mais importante, que era o Brasil. Isso é uma coisa que a gente não vê hoje mais, Ricardo. Um político que incorpora para si uma missão, né, de levar adiante o desenvolvimento da nação. Nesse sentido, eu acho que nós precisaríamos de muitos outros Prestes, que, diga-se de passagem, é um comunista declarado e um comunista benquisto que transita extremamente bem, ou transitava, quando ainda vivo, que já é falecido, na direita, junto com os atores da direita, porque ele era coerente. Entre o discurso e a prática havia uma coerência, que infelizmente se perdeu ao longo da história no Brasil. Mas interessante, por que ele apoia? Porque uma das coisas que o Getúlio vai lançar para o Congresso é a Lei Malaya. A Lei Malaya, ela é uma lei, em 1945, que visava combater os trusts no Brasil. Então, combater o monopólio de determinados grupos empresariais de capital estrangeiro e também nacional sobre ramos de produção e distribuição econômica.
E isso, obviamente, atingiu o capital estrangeiro, que se fazia presente no Brasil pelas multinacionais, e ia de encontro aos ideários do liberalismo, que deveria garantir a livre concorrência nos mercados. Que, óbvio, né, num projeto intervencionista, como Getúlio de fato defendera, não havia espaço. E que a UDN vai clamar para que o Brasil adotasse. E, por isso, a necessária mudança dos rumos políticos que o Brasil vivia naquele momento. Então, só para explicar até para quem vai fazer vestibular, por que o Prestes apoia politicamente o Getúlio? Porque o Prestes entendia que o mais importante no Brasil, para além de qualquer outras questões. E na Lei Malaya, o Prestes vai ser inveterado apoiador da proposta de Getúlio. Eu posso ir? Tá. E aí nós vamos ter o queremismo, que é um movimento, né, que vai na contramão dessa redemocratização. Por qual razão? Que é um movimento, como o Enem já cobrou, inclusive em uma outra edição, que quer que o Getúlio possa participar do jogo político eleitoral de 45, que ele estaria alheio, ou seja, não poderia ser partícipe. Dessa forma, nós temos indo às ruas, em manifestações com cartazes, em defesa de Getúlio no poder, nós temos trabalhadores, nós temos membros da classe média, ou seja, todos aqueles que, de uma forma ou de outra, acabaram sendo beneficiados, né, pelo governo do Getúlio e pelo seu populismo paternalista. E é interessante a ironia da história, né? Porque uma das medidas que o Getúlio toma é substituir o chefe da Polícia Federal do Rio de Janeiro, colocando no lugar o seu irmão Benjamin Vargas. Olha que interessante isso, né? Para que não houvesse impedimento das manifestações de rua levantando as bandeiras do queremismo. Mas ainda isso não foi suficiente para sustentar Getúlio, né? O que se percebeu muito claramente, e a UDN pressionou bastante, denunciou muito isso, era que era uma manobra de golpe. Mais uma vez, uma manobra golpista, né? E aí nós vamos ter, no dia 29 de outubro de 45, uma intervenção por parte do Eulio Gaspar Dutra e do Góes Monteiro, que depõe Getúlio do poder presidencial. Para quem é entregue o poder, professor? O poder não é entregue para o vice, lembrando que no Estado Novo uma ditadura, não tem vice. O poder é entregue, então, para aquele na linha sucessória sequencial. Ah, já sei, o presidente do Congresso Nacional? Também não, lembra que o Congresso está fechado? Tá fechado. Ah, do Senado? O Congresso está fechado, não tem deputados federais nem senadores. Tá, então quem é? O Supremo. O Supremo, o presidente do Supremo, que é o José Linhares. Então, caberá a ele conduzir, né, naquele pouco tempo que restava, conduzir e organizar as eleições, que viriam, então, a levar ao poder o próximo presidente, inaugurando o capítulo político da República Populista, ou dita liberal, que é um assunto para uma outra live, para um outro Maratonando o Enem. Mas eu quero ouvir de ti, Ricardo, quais considerações tu faria sobre esse desfecho que é dado aí a partir do queremismo à era Vargas? Queremos Vargas, queremos Vargas, queremos Vargas. Foi visto como uma manobra, um termo muito usado na época, né, como continuismo. Diante de todas aquelas medidas de caráter democrático tomadas pelo próprio Vargas, né, mesmo que sob pressão, né, quem eu costumo dizer, Ayrton, quem estava esfregando as mãozinhas, chegou a hora, era a UDN, né? A UDN, o contexto, inclusive, muitos grupos de esquerda vão apoiar o próprio Vargas, né, que tanto os perseguiu, porque acreditavam ser ruim com Vargas, mas pior com a UDN no poder, né, que representaria a chegada da direita, de grupos conservadores de direita ao poder. Então, basicamente, o queremismo envolveu vários segmentos, né, políticos, do próprio PT, claro, lógico, o PTB, né, o movimento operário, o movimento estudantil, né, trabalhadores urbanos, grupos de esquerda, todos apoiando o queremismo, que basicamente, e é importante, Ayrton, tem muita gente, eu já ouvi, inclusive, infelizmente, gente que não poderia cometer esse equívoco, sustentando o seguinte: o movimento queremista queria a continuidade do Estado Novo. Não, de jeito nenhum. O queremismo é um movimento que diz o seguinte, bem a grosso modo: redemocratização, sim, mas desde que esse processo seja conduzido pelo Getúlio Vargas. Vai acabar o Estado Novo? Ok, beleza, mas acabar Getúlio Vargas, não. E aí, como é que esses segmentos conservadores veem essa manobra? Aí vem outro golpe.
né? Eles sabem com quem eles estão tratando, né? O queremismo podia ser todo o pressuposto que o Vargas precisava para ter um respaldo de vários segmentos para dizer: estou dentro das eleições. Então, a cúpula militar, inclusive com o candidato, o cara que vai ser candidato pela coligação dos partidos que o Vargas criou, né? O Dutra, né? Eles vão intimar o cara, né, Ayrton? Essa que é a verdade, né? Eles chegam no Getúlio e vão dar o seguinte bizu, né? Getúlio, tem duas opções: ou tu renuncia, ou a gente faz tu renunciar. E aí o Getúlio Vargas renuncia, e quem termina o mandato dele, o presidente do STF, né, o José Linhares, eleições no final de 45, e depois, né, de muito custo, lá no finalzinho que o Vargas vai, de fato, se manifestar favorável à candidatura do Dutra, que ele vai se tornar o primeiro presidente eleito via voto direto pós 8 longos anos de Estado Novo. E aí é a República Populista. E a gente não pode encerrar, né, essa nossa maratona Era Vargas sem dar um destino para esse personagem, né? O que aconteceu com o Getúlio? Muitos perguntam isso. Foi preso? Foi punido pelos crimes cometidos ao longo do Estado Novo? Teve algum tipo de retaliação? Não. Getúlio volta para São Borja. Daqui ele vai organizar e orquestrar o apoio político ao sucessor, que vai ser o Dutra, né, já de antemão avisando. E da mesma forma, ele próprio vai conseguir galgar o direito de participar das eleições, ainda que não a presidência, mas para o legislativo. E vai se eleger, pasmem, senador por 2 estados, São Paulo e o Rio Grande do Sul, que na época era possível de candidatar para mais de um estado. E ele acaba assumindo a bancada pelo Rio Grande do Sul. Agora, o que vai acontecer politicamente com o Brasil a partir de então? Próximo Maratonando Enem, a gente vai trabalhar a República Populista. Tá? Então, se você gostou dessa e outras tantas lives, né, e materiais do canal, curte, te inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificação e fica ligado, porque sempre a gente tem novidades e projetos novos que estamos também trazendo aí e pensando para vocês. Ricardo, muito obrigado, meu amigo, por toda essa parceria de longos anos, né, essa amizade, esse companheirismo. Certamente quem nos assiste e quem nos assistirá, né, seja no futuro que for, vai poder ter essa baita aula aí contigo. Obrigado mesmo. Cara, não precisa agradecer, né? É um prazer estar aqui contigo e com os amigos. E, né, te mandar aí um forte abraço, um abraço para todos que vão assistir, que assistiram, que poderão vir a assistir. E desde já me colocar aqui à tua disposição, porque certamente, se no futuro vir um outro convite, certamente eu te antecipo que o convite vai ser aceito. Tá? Um abração, e quem tem que agradecer aqui sou eu. Muito obrigado. Muito obrigado. Um forte abraço, pessoal. Nos falamos. Até mais. Tchau, tchau.